eu vou fazendo assim, ó. Eu vou dando lambidinhas dentro do limite da minha marcação ali, da onde eu marquei que é o mais escuro, tá? E sempre tocando pra tirar o excesso, pra não perder o decalque. Apesar que nesse caso aqui a gente tá querendo até perder o decalque, né? Não seria um problema perder o decalque. E aí aqui eu dou uma cruzadinha na passada, porque essa cruzadinha desmarca um pouco as passadinhas da agulha, certo? Aqui nesse canto ele é bem escuro, então eu já vou encaixar aqui com o molho, ó. Mesma coisa, indo sempre do preto na direção da onde vai ser o sume mais claro, ou o sume médio. E aqui nesta bochecha também. Nessa bochecha a gente tem um sume bem escuro, um encaixe. Então, ó, eu vou fazer até um movimento de pêndulo aqui pra ficar suave essa aplicação. Toquei e vou dar uma cruzadinha, porque aí nessa cruzada vai dando uma desmarcada. Vou encaixando aqui, ó, mais uma passadinha. E já vou aproveitar que eu tô com essa agulha aqui, vou pegar o preto e vou fazer esse preto aqui que eu tenho que encaixar. Já vou preencher aqui com essa agulha aqui, que ele é um pouquinho maior, e já fica mais homogêneo. Então o que eu faço, ó, para fazer esse preto aqui e ele vir homogêneo pra cá, eu vou preenchendo bem justinho aqui aonde tá o tigre, ó, bem encostadinho, mais homogêneo. Mais pretinho, tá? Preto. Ó, mais pretinho. E aí eu só abro um pouquinho a mão pro lado de cá, pra ficar um pouquinho mais suave. Mas bem pouquinho, né? Não vou me estender até lá o meio do rosto. Marcar bem aqui essa bordinha. Não vou traçar, tá? Nada disso, porque eu não quero que fique aquele traço marcado. Eu não gosto. Eu particularmente não gosto de realismo com traço. Isso é bem pessoal, tá? Tem tatuadores que fazem, não tem problema. Se eles gostam do acabamento traçado, legal. Eu que não curto no meu. E aqui, ó, eu vou dar uma passadinha assim bem de leve pra ir quebrando pra dentro esse tom aqui. Vou pegar o 16 ali, porque agora já tem pouca tinta na agulha, só pra terminar de quebrar. E fazer essa sombrinha aqui, que essa sombra é bem pesada, na verdade. Essa daqui é uma sombra mais pesada. As que vem de lá pra cá é que são sombras mais leves, né? Então a ideia dessa sombra aqui é já ser mais pesadinha. A gente já coloca ela assim mais pesadinha. Que é pra a sombra que o tigre faz no rosto, né? Aqui, para fazer esse homogêneo, eu vou diminuir levemente a quantidade de agulha que eu tenho para fora. Para marcar menos um pouquinho. E também vou diminuir mais um pouquinho a minha voltagem. Para pegar menos, tá?
E aí eu vou vir aqui com um sume de... Vou botar o de 4 gotas para não arriscar. Para fazer essa testa aqui. Ó, movimentinho de pêndulo. No sentido... Ó, pegou até pouquinho demais, mas agora a gente passa uma segunda vez. Nessa parte a gente tem que pecar pela falta e não pelo excesso. Ó, pegou bem pouquinho. O que acontece? Na pele humana, eu tenho que esperar subir a vermelhidão e sair a vermelhidão da pele. Aqui na pele artificial, eu posso continuar direto, mas não se lembra de na pele humana... Ó, tô pesando só um pouquinho mais a mão. Na pele humana, você tem que esperar subir o vermelho, sair o vermelho, para ver o quanto pegou do tom. Na pele artificial, você não precisa esperar, porque ela não avermelha. Ó, agora já pegou o tomzinho mais pertinho do que eu queria. E aí agora eu vou vir aqui e vou dar mais uma passada para encaixar esse tom aqui. Com o tom de cima. Aí, aqui eu posso dar mais uma passadinha, ficou bem claro. Mão bem leve, tá? Preto e cinza, mão bem leve. E vou para essa parte de baixo aqui. Sume de 4 gotas, de novo. Vou pegar essa parte de baixo do olho. Essa parte é bem escura também. Então aqui, ó. Vou abrindo até lá o meio quase. Uma passada só. Já deu a base. Agora eu venho escurecendo esse cantinho aqui, ajustando o tom para dar mais uma escurecida nele. Como é um trabalho pequeno, poucas passadas costumam resolver. Porque a gente não faz assim com a mão. Não espalha tanto a tinta de fazer uma passada, daquela passada assim, né? Fazer uma passada longa. As passadas são mais curtinhas. Então aqui, por exemplo, ó, eu nem vou ir com o sume de 4 gotas nessa parte. Eu vou ir com o sume de 1 gota. Vou diminuir mais um pouquinho a voltagem até. Vou botar 5 volts, que essa maquininha é bem forte. Ó, e vou fazendo essa parte aqui. Então você tem que ir adaptando. Ó, eu percebi que a minha máquina estava muito forte, por consequência estava marcando um pouquinho mais. Então eu diminuí para conseguir colocar menos tinta. Porque aí conforme a velocidade é menor, vai injetando menos tinta ali. Ó, e vamos encaixando os tonzinhos. Agora aqui, ó, eu já sigo encaixando. Vou pegar o de 4 gotas e vou encaixar do escuro pro claro. Aqui tem uma parte que é bem mais escurinha. E aqui um pouquinho menos. E aí vai fazendo um encaixezinho pouco a pouco. E sim, ó, é bem escuro esse lado do rosto. O realismo,
ele dá, principalmente o preto e cinza, ele dá muito medo quando a gente olha assim a referência, porque a gente pensa, não é tão preto, não é tão escuro, eu vou colocar mais claro, senão vai ficar pesado. E aí tá um dos maiores erros. A gente acaba alterando a referência por medo de colocar o tom que a referência está pedindo. E aí o que acontece? Fica muito mais claro do que deveria e não fica com um contraste todo que deveria. E aí você não consegue ter o mesmo resultado da foto. Você olha para a foto e não é o mesmo rosto, porque faltou contraste. Então tem que seguir a seguinte lógica. Se você olha para a foto e vê aquele preto ali, reprisa o preto. Se você olha para a foto e vê aquele médio, reprisa o médio. Não precisa ter medo. Você tem que ter medo da sua aplicação. Você tem que tomar cuidado para não aplicar escuro demais. Isso com certeza. Mas agora deixar de colocar um tom que você está vendo, porque você acha que pode ficar diferente, acha que pode não ficar legal, aí eu não aconselho mesmo, porque você vai descaracterizar o trabalho. Que nem aqui, ó, eu vi que faltou escuro nesse cantinho. Então vamos colocar mais escuro nesse cantinho, sim. Olha o contrastezão que deu ali. O olho dela é bem escuro. Você tá acompanhando aí na referência. Tá bem, é bem escuro o olho dela embaixo. Então não tem porque não, eu tô com medo, não vou botar tanto, porque não é tanto. Não, é sim. Essa referência dela, ela tem esse claro aqui e aqui que é mais claro ainda, mas os contornos é muito contraste, ela tem bastante contraste. Então a gente tem que reprisar este contraste. E continuando aqui, eu troquei para 9 Magnum de novo. E eu vou mexer nessa parte aqui do olho primeiro. Peraí, deixa eu botar um pouquinho pra cá. Deu, que aí fica bem no foco aí pra você. E assim, ó, eu vou ir com um sumo de 8 gotas, porque como eu disse, é uma referência pequena. As passadas são mais curtas, acaba marcando mais. Então aqui tem uma parte bem escura. Como eu diminui a voltagem, eu vou ter que acabar passando um pouquinho mais de vezes ou passando mais devagar para pegar mais o tom, mas eu tô preferindo fazer assim, para não ficar marcado. Aqui e aqui também já é mais escurinho, eu já vou dar mais essa preenchidinha aqui. Olha a diferença que deu, tava faltando aquela profundidade ali do olho, né? Eu vou pegar de uma gota aqui, só para dar uma complementada nessa parte aqui, que ele tem um sume sim, só que clarinho, né? Essa parte aqui não é branca, tá? O espaço de pele vai ter aqui e aqui na testa. O resto não é branco. Não tem esse espação de pele, não. Então aqui na sobrancelha é claro? É, mas não é tão claro assim. E aqui a gente faz essa emendinha aqui, aproveita esse uma gotinha e faz essa emendinha aqui. Que tem também, que aqui também não é branco. Então a gente tem que ver, ó, não é branco, não tem que deixar cor de pele. Então a gente tem que ver que tom que tem que encaixar, porque alguma coisa vai ter. Que nem aqui, ó, eu venho com um RL só desmarcando bem de levezinho. E aí, um RL não, uma gota, toda hora engano nisso. Uma gotinha de sume desmarcando bem de levezinho. Mesma coisa que aqui, ó. Sumezinho de uma gota. Se fosse pele humana, eu daria tempo de pele, tá? Mas não tô dando tempo de pele porque não é pele humana. Então, olha ali, ó, já consegui fazer aquela sombrinha ali do encaixe. Mesma coisa que aqui, ó. Aqui também tem uma sombrinha de encaixe.
bem suavezinha. Movimentozinho de pêndulo. E aí aqui eu vou vir com essa de uma gotinha e vou vir encaixando aqui, que também tem uma corzinha de leve. E aqui, ó, principalmente com a agulha de trás pra frente, eu vou só desmarcando onde tá um pouquinho manchado. Encaixando os tons. Esse movimento eu gosto de chamar de moonwalking. Encaixando um pouquinho mais, escurecendo mais. E sim, essa parte ainda é um pouquinho mais escura, então eu vou pegar o de 4 gotas aqui e vou encaixar aqui também. Bem suavezinho. Aqui só lambendo a pele, tá? Para agredir o mínimo possível. Vamos botar por de uma gota aqui, de novo. Só para desmarcar aqui esses pedacinhos, ó. Só dando uns toquinhos de trás para frente, aonde ficou um pouquinho manchado. E fazendo um encaixezinho de um tom pro outro, para ficar suavezinho. Ó, só vou dando toquinho com o papel para tirar o excesso. Aí, agora sim tá dando o volumezinho da testa dela ali que tinha que ter dado já desde o início. Mas a gente vai construindo esse volume, porque às vezes a gente coloca muito escuro de cara e aí pode acabar passando do tom, não é legal. Eu prefiro colocar um pouquinho menos, ó, 4 gotas e ajustando esse tom. Construindo esse tom. Só tem que ter cuidado para sempre ter tinta, né? E acabar não marcando, não machucando a pele por não ter tinta. Então aqui eu vou pegar o de uma gota, vou dar uma quebrada no diluente. E vou vir aqui também no moonwalk, dando mais uma desmanchada pro meio da testa dela aqui. Quase sem sumo. Que aqui não é tão claro também. Tem um tomzinho ali bem de leve. Agora estamos na briga para tirar aquela linha do decalque, né? Ficou uma linha de decalque ali na testa dela ainda, mas pele artificial é dos demônios para tirar a linha de decalque. Uma gotinha. Deixa eu desmarcar mais isso aqui é mais escuro. Aí, já estamos mais certinho, chegando mais no tomzinho ali. Aqui dá para dar mais uma desmarcadinha. E aí agora vamos lá embaixo, dar mais uma desmarcadinha naquele tom ali. Uma gotinha de novo. E aí aqui,
eu vou dar mais uma olhadinha no que eu posso dar mais uma escurecida. Eu vou pegar esse sumo de 8 gotas. Como eu disse, sempre falta um contrastezinho, né? Aqui faltou um pouquinho de escuro. Aqui faltou um pouquinho de escuro. Lá no cabelo também faltou. Antes de eu vir com os brancos, eu venho escurecendo o que ainda tinha faltado escurecer na tatu. Que nem aqui, esse lado aqui do rosto dela, ó. Eu tô vindo com 8 por quê? Porque já tem sumo, já tá escuro. Eu não preciso vir com o mais escuro de todos, tá? Não preciso vir com 16 pra pegar. Então aqui tava faltando sumo também, ó. Tava muito claro. Agora que a gente tá chegando no tom que tem que estar o negócio. Aqui também era mais marcadinho. Aqui no cantinho do olho também era mais marcadinho. Esse cantinho aqui também. E aqui só encaixar essa partezinha aqui do cabelo. E aqui no cantinho eu vou pegar um e vou dar mais uma encaixadinha. Bem de levezinho também. Aqui faltou o degradezinho da sobrancelha pra testa. E aí eu vou lá no cabelo também dar a escurecidinha que faltou, lá em cima. Geralmente meus trabalhos de preto e cinza eu faço isso, eu mexo nele todo e aí depois venho ajustando os tons, dando uma escurecida no que faltou. Eu prefiro pecar pela falta e depois ir subindo. E aí eu vou ir com 8, tá? Eu não vou ir com o de 16, porque como eu disse, ele já tá escuro. Então aqui é mais escuro. Aqui também é mais escurinho. Vamos dar mais um contrastezinho aqui nessas partes. De 8 gotas. Ó, aqui eu vou dar umas passadas um pouquinho mais abertas, porque eu não quero pegar uma parte específica. É claro, eu vou passar onde é para ser um pouquinho mais escurinho, né? Mas eu vou passar um pouquinho mais aberto, que é para deixar um pouquinho mais homogêneo só. Pra dar uma escurecidinha de forma geral. As partes que é pra deixar vazadinhas eu não tô passando por cima, tá? Vou dar uma subidinha na voltagem aqui. Vou botar em 6 volts de novo. Como eu tô fazendo passadinha mais aberta, dá pra abrir um pouquinho a voltagem. Eu não tô indo tão devagarzinho. Vou botar o sumizinho de 4 gotas um pouquinho, tá? Eu tô com 8 ainda na agulha. Mas só pra se eu carregar o 8, ele vai ficar muito, muito pesado de novo. Olha o contrastezão que deu lá no cabelo agora. Da gente fazer esses ajustezinhos. Vou pegar o 8 aqui de novo. E desmarcar essas partes que estavam muito marcadas. Primeiro, né, essas mechas claras aqui estavam muito, muito marcadas. E aí ali em cima tava muito, muito claro, tava muito esbranquiçado. Agora a gente já ajustou, já deu uma boa melhorada. E eu gosto dessa parte, essa possibilidade de construção. Por isso que eu não pego tão pesado na primeira parte.
E aí aqui embaixo eu vou dar mais uma esculpidinha, só mais uma mexidinha com um tom mais claro. Só para encaixar um pouquinho mais esse rosto dela. E vou deixar com a voltagem que eu tô, como 6, porque eu vou trabalhar um pouquinho mais aberto, tá? Com a mão um pouquinho mais solta. Eu vou uma gota, mais um pouquinho de diluente. Então aqui eu vou dar uma encaixadinha melhor. Aqui. Essa parte aqui é um pouquinho mais marcada, ó, então eu já vou indo mais marcadinho nela. É mais escurinha essa borda aqui mesmo. Ó, já ficou mais suave ali o encaixe. Uma gotinha de diluente. Mesma coisa aqui na testa, ó. Bem suavezinho. Com a mão bem aberta, eu tô vindo aqui. E aqui é um pouquinho mais escuro, então eu venho encaixando aqui mesmo com o de uma gota, porque já tem vários tons ali. Se eu colocar o de uma gota ali, ele vai dar uma escurecidinha a mais e vai encaixar melhor e vai desmarcar um pouquinho mais. Vai desmanchar, quando eu digo desmanchar, é tirar as manchas, né? Quando a gente vai construindo, ele vai ficando um pouquinho manchado e aí a gente vai desmarcando essas manchinhas aí. Feito isso, deixa eu dar uma limpada aqui, dar mais uma olhadinha. Continuando aqui, vou dar mais uma desmarcadinha. Sempre dá pra ser um pouquinho melhor, só cuidando pra não passar do ponto no negócio, né? Então aqui, ó, dá pra encaixar um pouquinho melhor o tom. Aqui é mais encaixadinho. Aqui eu tô com a 1, né? Com a 1, uma gota de diluente, no caso. Ó, dando passadinhas mais rápidas. Essa pele aqui é só um pouquinho problemática, porque olha, dá pra ver na volta os buraquinhos, né? Então, às vezes, ficam umas manchinhas que a gente quer tirar, mas não consegue, por quê? Tem uns buraquinhos na pele que eles grudam mais tinta que os demais. Mas a gente dá uma driblada aqui e consegue dar uma melhorada no negócio. Ó, aqui ficou a manchinha. Aqui é um buraquinho, eu tô tendo que pigmentar dentro do buraquinho pra tirar a manchinha. Ó, agora tá ficando mais lisinho. Aí. Agora estamos conseguindo desmarcar ali as manchinhas que estavam ficando devido aos buraquinhos. Opa. Esses buraquinhos do demônio. Na pele humana isso não acontece, né? Mas o bom é que quando a gente se obstina assim e consegue desmarcar bem, poxa, na pele humana vai ficar melhor ainda.
no cabelo também, vou dar uma desmarcadinha. E principalmente nessa parte aqui eu vou vir até com de 4 gotas para dar mais uma escurecidinha aqui, para dar mais um contraste nessa parte do olho. Que eu acho que pode ficar um pouquinho mais intensa, vai destacar um pouquinho mais. Aí deu um destaquezinho maior ainda. Tava faltando ainda um pouquinho de contraste nesta partezinha ali do olho. E aqui nesse cantinho também. Aqui eu vou vir com 16 mesmo, porque aqui é pra ser bem escuro. Esse canto aqui do olho. Esse encaixe entre olho e cabelo aqui é um negócio quase preto. O cantinho aqui do olho também. Esse cantinho aqui, por consequência, também. E aqui eu vou vir com 8, só dando mais um toquinho aqui. Agora sim a gente chegou na profundidade que queria do olho. Eu tava com medo de botar mais escuro ali, mas agora sim eu acertei e ele ficou bem marcadinho. Agora eu vou te mostrar aí um pouquinho mais de perto, a gente tira o papelzinho, porque esse olho é bem pequenininho, né? No detalhe do detalhe do detalhe, pra você ver o quanto ficou bonito ali o contraste. E eu vou limpar ele um pouquinho melhor também só. E já vou colocar só um detalhezinho de branquinho essa tatuagem aqui. Essa parte ela não é chapada de branco, cheia de detalhe, coisa. Não tem essa necessidade toda. É só um detalhezinho do detalhezinho do detalhezinho. Opa, parei que tá muito pra fora aqui a agulha. Aí, já tinha deixado bem limpinha. Mas vou limpar mais uma vez. E ó, branquinho. O branquinho eu vou botar um pinguinho no meio do olho. Deixa eu botar aqui. Um pinguinho no meio do olho. Só aquele brilhinho do meio do olho. E embaixo ali do olho, ele tem uma marcadinha bem de leve também. São 3 pinguinhos, ó. Tuft, tuft, tuft. E só. É muito sutil isso, ó. Só um detalhezinho. Aqui na sobrancelha tem uma manchinha só também. Em cima. Mais nada. Aqui, ó, nesse partezinho do olho, se eu quiser dar uma lambidinha no canto, é só aqui também. O branco do olho jamais você vai sair pintando inteiro. Tá? Então aqui esse cantinho aqui de baixo, até dá pra dar uma mexidinha ali. E aí a única partezinha que eu vou dar uma marcadinha com branco mesmo é aqui, ó. Nesse fiozinho de cabelo, que é um fiozinho que é pra... Como se pega um pouquinho de sol ali, de reflexo do sol. E ele é um pouquinho mais iluminado, mas eu também não saio traçando esse fio. Não saio marcando muito, ó. 1 ou 2 reflexozinhos lá em cima. Aqui dá pra dar uma marcadinha também. E eu acho que só. Eu não sou a favor de encher, não gosto de encher cabelo de branco. Encher de... cabelo de branco, exato. Falei a palavra certa. Vou postar esse pinguinho aqui. E assim, ó, eu vou dar mais uma reforçadinha só num preto embaixo do olho. Que a definição do olho embaixo não ficou tão marcadinha porque faltou um tomzinho um pouquinho mais escuro ali. Eu vou pegar o de 16 gotas, mesmo agora que eu já coloquei o branco, é só não ficar esfregando por cima. E vou dar uma marcadinha aqui, ó. Ele é um pouquinho mais intenso aqui embaixo. Um pouquinho mais definido aqui embaixo.